A Casa do Tesouro de Deus. Smith Wigglesworth. A casa do tesouro do Deus Altíssimo é inesgotável. Quando precisamos, Deus está sempre perto de nós. Quando o nosso coração está sedento de tua presença, ele aproxima-se e nos refrigera, pois os desejos dos justos serão realizados. Hoje Deus quer estimular nosso conhecimento, compartilhar conosco a vida divina que flui através do nosso ser e que será suficiente para nos suprir em todos os momentos de necessidade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, verso 31. Que segurança bendita é esta para o coração faminto! Como faz a nossa alma vibrar! O desejo do meu coração é levar a todos a um banquete, a um depósito maravilhoso. Quero levá-los àquele dia maravilhoso de encontro com o Rei, para que creiam que todas as suas preciosas e ricas promessas recebem sim e amém para todo aquele que ousa crer. Como é bom crer em Deus! Descansar no que ele diz, pois palavra alguma deixará de ser cumprida. Será que aquele que prometeu não haverá de cumprir? Antes de subir de volta ao céu, nosso bendito Senhor da vida e da glória prometeu que enviaria o Consolador, o qual nos ensinaria suas palavras, oraria e o Senhor atenderia tudo o que ele pedisse. Portanto, quero que consigamos chegar a um lugar definido e que ousemos pedir a Deus algo que seja um estímulo para a nossa vida. Estamos prontos? Para quê? Para vermos o cumprimento de algumas das promessas de Deus. Estamos prontos? Nesse dia, Deus nos revestirá de tal forma com seu Espírito que nada haverá dentro de nós que possa guerrear contra ele. Examinemo-nos com cuidado. Estamos prontos? Para quê? Para conhecer a palavra de Deus e saber que aqueles que habitam e vivem no Espírito são guardados em perfeitas condições, sem condenação alguma. Desejo muito que sejamos estimulados com essa perspectiva, pois este é o plano de Deus, que sejamos movidos pelo poder e creiamos que tudo aquilo que Ele prometeu nos pertence. Muitas pessoas deixam de receber muitas coisas porque sempre pensam que as promessas são para outrem. Quero que saiba que a palavra de Deus é para todos, para que a apliquem de forma pessoal em sua vida. Eu não creio que a Bíblia seja somente para pastores, mestres, evangelistas, profetas ou apóstolos. Pelo contrário, ela pertence a todo o corpo de Cristo, pois esse corpo deve ser epístola viva para o mundo, assim a palavra de Deus deve habitar ricamente em nós, até que estejamos totalmente edificados e enraizados nela. Subtítulo: Não seja ignorante. Vamos ler novamente o texto de 1 Coríntios 14, verso 2, pois quero que ele seja a base de tudo o que falaremos hoje. Assim também vós, que desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Devemos ter essa revelação bem clara em nossa mente, pois o que ocorre em um culto nada significa para mim, a menos que conduza à edificação ou ao consolo. Deus quer que você seja digno do seu maravilhoso nome e você deve compreender que todos os dons e dádivas do Espírito só são úteis quando você começa a ser uma bênção para outras pessoas. O Espírito Santo não veio para exaltar você, mas para que você exalte ao Senhor. Devemos saber como receber o dom, como usar e como estar em uma posição na qual o dom pode ser usado. Vamos cobrir um assunto bem amplo, porque o Espírito vai falar. Se eu usar a minha argumentação humana, vocês não serão edificados. Há somente uma edificação durável, a espiritual, a revelação interior de Cristo. O cérebro, com um instrumento, nada significa se não for espiritualmente despertado pelos afetos do coração. Portanto, lembremos-nos de que é mais importante sermos cheios do Espírito Santo, para que ele tenha um controle total do que sermos cheios de conhecimento que para nada serve. O conhecimento gera orgulho, é perigoso. De fato, todo conhecimento corre grande risco, a menos que seja equilibrado, em uma condição na qual Deus tenha o controle. Revendo os primeiros versículos de 1 Coríntios 12, vemos que o Espírito Santo está falando. Ele diz que não deseja que você seja ignorante quanto aos dons espirituais.
não deve desconhecer o melhor dom que Deus lhe concedeu. Deve apossar-se deles, que são a herança deixada pelo Filho de Deus. Ele ressuscitou para efetuar a obra e agora está sentado no trono para realizar sua vontade, a qual é que você seja cheio da plenitude de Deus. Que desejo maravilhoso! O outro pensamento é que Deus confiou aos gentios a proclamação do Evangelho no poder e demonstração do Espírito. Não devemos falar com base na sabedoria humana, mas com base nos oráculos de Deus. Assim, o Espírito Santo deve nos preparar-nos para toda boa obra, para podermos aproveitar todas as oportunidades. Devemos estar no mundo como se Jesus também estivesse, prontos para a gloriosa unção e equipados para o serviço, a fim de que os poderes do inferno não prevaleçam e possamos anular o poder de Satanás. Interpretação do dom de línguas. O próprio Espírito traz luz e verdade para edificar a Igreja na santa fé, para que sejamos prontos para toda obra em Deus. O Espírito do Senhor está sobre nós, para trazer aquilo que Deus declarou e ordenou. Temos de dar frutos preciosos e voltar com alegria, cantando e colhendo os feixes. Temos de manter-nos na aliança em que estamos escondidos em Cristo. Ele está acima de tudo, controlando, dirigindo e fazendo-nos viver somente para a glória de Deus. Subtítulo: Transformados de glória em glória. Passamos para o terceiro versículo de 1 Coríntios 12. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz Jesus, é anátema. Não esqueça que a palavra da vida foi confiada a você, ao qual se revela como a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ele declarou a vida eterna pela manifestação do Evangelho. Assim, nós recebemos a vida eterna por meio do Evangelho. Reconhecendo que é assim, você pode entender que aqueles que recebem a vida de Cristo passam de condenação para a vida eterna. E quanto àqueles que não recebem, continua sob condenação, sem esperança e sem Deus no mundo, correndo o risco de destruição eterna. Deus tenha misericórdia deles. O fogo do inferno nunca será mudado pelo que as pessoas falam sobre ele. O inferno sempre será o mesmo. Você jamais mudará a palavra de Deus por meio de opiniões humanas. A palavra de Deus permanece para sempre. O Senhor deseja que você esteja em um amplo lugar, com o Espírito Santo tendo tal controle sobre os seus olhos interiores, de modo que você enxergue a plenitude do Senhor da vida. Jesus será tremendamente exaltado pela revelação do Espírito Santo até tornar-se Senhor sobre todas as coisas, sobre suas aflições, sua vontade, seus propósitos, seus planos e seus desejos. Permita que ele seja Senhor. Interpretação do dom de línguas. Quando o Senhor muda a situação, você saiu do esconderijo do cativeiro para a plenitude da revelação de sua glória. Quando ele moldar você, poderá edificar e transformá-lo até que você viva segundo a sua vontade. Este é o grande propósito que Deus tem para nós, que possamos ser transformados. Ficamos em uma posição privilegiada quando desejamos esta transformação, uma posição ainda melhor, quando estamos dispostos a abrir mão de tudo aquilo que atrapalha esta mudança. Quando renunciamos a tudo aquilo que nos prende, damos um salto e somos profundamente transformados. Se você tem-se agarrado a algo do plano humano, não importa o que seja, se não estiver dentro do padrão bíblico, permita que seja arrancado. Se você não se livrar essas coisas, haverá um tempo em que a madeira e a palha serão queimados, enquanto o ouro e a prata e as pedras preciosas resistirão ao fogo. Muitas pessoas gostariam de saber que tipo de coroa receberão quando chegarem na glória. Bem, Deus aproveitará todos os materiais em sua vida que não foram destruídos pelo fogo e produzirá com eles a sua coroa. Assim, cada pessoa já está produzindo sua própria coroa. Tome cuidado para que sua vida não seja toda feita de madeira, feno ou palha, para que sobre algo para a coroa. Há uma coroa da vida que não se desvanece, a qual quero ajudá-lo a construir. Subtítulo: Proteja-se contra os más.
Deus tem uma forma particular de atender a cada pessoa. As pessoas são diferentes na aparência dos modos. Por isso, Deus nos dá os dons de acordo com nossas particularidades para que se encaixe perfeitamente em nossa vida. Confio em Deus que Ele me ajudará a edificar a vida de vocês de forma equilibrada. Muitas pessoas têm coisas boas, mas muitos desejam ser usados por Deus, mas outros tantos desejam subir às alturas na comunhão com Deus, mas são esses mas que nos privam de tudo. Algumas pessoas têm dons excelentes, embora todos os dons de Deus sejam excelentes, mas devido ao fato de que aquele dom ser uma bênção, elas passam dos limites. Falam em línguas mais do que seriam aconselhável. São esses mas no caminho que nos priva de experimentar o melhor de Deus. Algumas pessoas têm um dom maravilhoso de profecia, mas aqui também entra o mas. Elas profetizam e são usadas por Deus. No entanto, por causa dos elogios e da impressão que causam, vão além da revelação divina e começam a profetizar na carne. O mas as prejudica tanto que depois não querem mais profetizar. A irmã fulana tem um testemunho maravilhoso e todos querem ouvi-la por uns 3 minutos, mas todos ficam incomodados quando ela não para mais de falar. Por quê? Há um mas aí. O irmão Cicrano incendeia as reuniões de oração quando se levanta para falar. No entanto, depois de muitos minutos falando, as pessoas começam a desejar que ele se cale. Há um mas aqui também. Devido a esta tendência humana para a falta de equilíbrio, quero adverti-lo para que não se exceda. Não use a liberdade em detrimento de posição divina. Tenha bom senso e o Senhor fará que entenda tudo. Seja sábio. Quando você diz que foi batizado com o Espírito Santo, as pessoas olham para você e pensam: se assim for, deveria haver algo bonito em sua vida. Sim, é verdade. Se há algo em sua experiência que é obscuro, feio e que não expressa glória e graça, a mansidão e o amor de Cristo, há um mas em sua experiência. O mas é que você não submeteu totalmente a sua natureza humana, ao controle do Espírito. A mistura com a natureza humana está despojando o poder de Deus. Quero dizer que, para o sábio, basta uma palavra. Se você não tiver sabedoria, depois do que ouviu aqui, mostrará que é tolo. Não seja insensato, seja sábio. Não permita que o seu dom seja mal interpretado. Nos nossos dias, Deus deseja um povo forte, edificado em Cristo e que não seja envergonhado. Interpretação do dom de línguas. Foi Deus quem nos chamou para o seu propósito. Foi Cristo quem nos ordenou desta forma. Saímos e produzimos muitos frutos. Deus é glorificado quando nossa unção ou nossa aliança com Cristo é reservada somente para Ele, e vivemos e nos movemos para a glória da manifestação de Cristo. Este é o lugar onde Deus é exaltado e honrado quando oramos. Deus é glorificado no Filho. Quando pregamos, a unção se revela e o Senhor traz a sua bênção sobre os ouvintes. Subtítulo: Tomados cativos por Cristo. Em 1 Coríntios 12, verso 4 ao 7, notamos as palavras de Paulo. Nessa passagem, estamos lidando com o Espírito, com o Senhor Jesus e com Deus, cada um deles cooperando com esta posição. Vamos ler o texto. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministros, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Há diversidades, variedade de dons que de fato devem pertencer ao cristão. O texto prossegue e relaciona os 9 dons do Espírito, mas eu gostaria que notasse que eles não interferem com os dons concedidos por Jesus. Se olharmos em Efésios 4, constatamos que Jesus tem dons que não são incluídos em 1 Coríntios 14. Vamos ver os dons de Jesus e a forma maravilhosa como Deus organiza as coisas. Subindo ao alto, elevou o cativo o cativeiro e deu os dons aos homens. Efésios 4, verso 8. Paulo estava cativo. Como sabemos disso? Porque ele descreve sua antiga situação como o principal dos pecadores. Em 1 Timóteo 1, verso 15.
Se o pior dos pecadores foi salvo, então todos os outros também podem ser. Paulo esteve cativo ao pecado enquanto estava cheio de indignação contra os discípulos, arrastando-os e levando-os à prisão, obrigando-os a blasfemar contra o nome de Jesus. Paulo estava preso no cativeiro por Satanás. Jesus o tirou dessa condição, colocou-o em outro jugo e deu-lhes dons. Jesus fez discípulos, subiu às alturas e levando o cativo cativeiro, agora há dons. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, verso 11 e 12. Esta é a posição divina do nosso Senhor, dar dons àqueles que mantêm ligados a Ele. Quem você acha que ficará preso a Ele? As pessoas que estão escondidas nele. O batismo nas águas é um símbolo da morte, no momento em que a pessoa mergulha na água, e de ressurreição depois que levanta. O mesmo não ocorre com o batismo com o Espírito Santo. Ele representa a experiência diária de ir cada vez mais fundo em Deus e nunca emergindo. A pessoa fica presa a Deus. Subtítulo: Quem tem o direito às epístolas? Será que o indivíduo torna-se profeta, apóstolo ou mestre antes ou depois do batismo com o Espírito Santo? Quero falar bem claramente e quero que você entenda o que o Espírito quer comunicar-nos. Quando estive na Nova Zelândia, o poder de Deus estava bem presente, operando sinais e milagres maravilhosos. O dom de línguas e de interpretação manifestou-se poderosamente. Toda a cidade moveu-se até o local que abrigava 3.500 pessoas. Ficou superlotado, com mais 2.000 ou 3.000 pessoas do lado de fora. Quando os irmãos de Plymouth, que conheciam a palavra de Deus, viram a graça de Deus sobre mim, demonstraram desejo de conversar comigo. Marquei um encontro e 18 deles compareceram. Começaram afirmando que via claramente que Deus estava comigo. Em 10 dias, tivemos 2.000 conversões, 1.500 novos convertidos sentaram-se para partir o pão. Foram os irmãos de Plymouth que serviram o pão e o vinho. Eles disseram: queremos examinar a palavra junto com você. Logo, estava citando o texto de Efésios. Eu lhes disse: vocês sabem melhor do que qualquer um que a pessoa que não entra pela porta é ladrão ou mercenária, não é? Quantas vezes já pregaram sobre isso? Jesus é a porta, e todos que entrarem por ela serão salvos. Leia João 10, verso 9. O que isso quer dizer? Jesus é a verdade. Eles continuaram citando Efésios. Eu disse: irmãos, vocês não têm o direito de citar Efésios. Você não tem direito nesse texto. As promessas não são para vocês. Vocês estão pulando por cima do muro. Sem medo de contradição, na autoridade de Deus, digo: não há quem tenha direito às epístolas sem antes voltar a Atos dos Apóstolos e receber o batismo com o Espírito Santo. Os irmãos de Plymouth disseram que eu não poderia provar meus argumentos. Respondi: posso provar com facilidade. Li para eles: o que fala línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. 1 Coríntios 14, verso 2. Então perguntei: diga-me, irmãos, vocês podem entender isso? Eles disseram que não. Não entendem simplesmente porque não receberam o Espírito. Toda pessoa que recebe tem este dom e pode falar com Deus mediante o Espírito. Os evangelhos são a mensagem do reino. Atos é o livro no qual as pessoas aprendem sobre o batismo nas águas, a santificação e chegam à plenitude ao receberem o Espírito Santo. Assim, quando estudo o livro de Atos pronto para as epístolas, pois foram escritas para pessoas batizadas. Para provar este ponto, li para os irmãos de Plymouth o texto de Romanos 8, verso 26 e 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós
com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Eis aqui outra posição distinta de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não é o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo. Há uma clara diferença entre o Espírito de Cristo e o Espírito Santo. Interpretação do dom de línguas. O próprio Senhor é o principal promotor de toda a verdade, pois ele é o caminho e a verdade. Portanto, o Espírito toma a palavra, que é Cristo, e a revela a nós, pois ele é a vida dada pela palavra. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. João 5, verso 24. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Subtítulo: Beatitudes do Espírito. O Espírito Santo arde com zelo sagrado por nós. Por quê? Se não desviamo-nos pelo nosso próprio caminho, ele nos quer por completo para revelar o Senhor por isso. O Espírito nos cerca, vigia-nos de todas as formas para que não sejamos atraídos pelos desejos e para que Jesus seja o alfa e o ômega em todos os seus afetos. Por isso o Espírito conhece a grande fome do coração humano. Para quê? Para nos dar graça, dons e beatitudes. É maravilhoso quando podemos orar no Espírito. Precisamos entender o valor de orarmos assim. Muitas pessoas continuam sem entender o que significa orar dessa forma. Em 1 Coríntios 14, verso 15, lemos: Orarei com o Espírito, mas orarei também com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Interpretação do dom de línguas. Somente Deus pode dissipar a nuvem. Só Ele pode levantar os caídos, alegrar os que estão tristes, trazer óleo fresco e mudar nosso semblante. Só o Senhor. Ele tem visto a nossa miséria, conhece o quebrantamento do nosso coração e sabe o quanto estamos sem esperança. Deus está aqui em nosso meio para nos ajudar a chegar aos lugares celestiais em Cristo. Estamos prontos? Podemos perguntar, prontos para quê? Para deixar de lado todas as diferenças e termos a mesma evidência que os discípulos tiveram no cenáculo. Estamos prontos para estarmos naquele lugar que agrada ao Filho de Deus, onde Ele satisfará todos os desejos do nosso coração. Estamos prontos? Para quê? Para que Deus nos encha de nova vida, estimule-nos com um novo fogo e nos inflame com um grande desejo? Estamos no meio da bênção. Quero que sejamos abençoados. A fé é o grande requisito que nos traz a evidências. É por ela que nos elevamos, desde que nada interfira. Não se esqueça de que você está na presença de Deus. Este dia será um grande dia. Não importa quem você é, o que importa é que quem pode ser. Se falar em línguas, creia que é seu direito e privilégio usufruir tudo o que a Bíblia diz. Não permita que a razão humana interfira no grande plano de Deus. Submeta-se a Deus. Que a semelhança divina, a imagem expressa do Pai, habite ricamente em nós, abundante em todos os aspectos, suprindo cada necessidade, levando-nos a um lugar onde sabemos que a mão de Deus está dirigindo de tesouro em tesouro, de graça em graça, de vitória em vitória, de glória em glória, pelo Espírito do Senhor.